que é Edgar Miguel, de Bauru. Edgar Miguel, ele exerce várias atividades, e entre elas a de professor, o que lhe dá uma condição especial para ser palestrante de didática, que o professor geralmente. Então, hoje ele vai nos oferecer o tema Construindo a Própria Fé. Edgar Miguel é conhecido em todo o território nacional, ele colabora com várias entidades, e depois ele mesmo dirá qual a casa que ele participa e colabora mais efetivamente em Bauru. E agora nós vamos, então, antes da nossa prece, eu queria ler a mensagem de hoje que todos receberam, mas quem está fora aqui do salão vai ter a oportunidade de ouvi-la, que é muito importante. Sinais de alarme. Alarmes para todos nós. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é a maior de todas, quando passamos a ver a ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço, sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota do álcool ou da pitada do entorpecente, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Que realmente tenhamos sempre discernimento em todas as nossas atitudes. E agora nós vamos então elevar o nosso pensamento, sintonizando com a espiritualidade maior, para que nesta manhã nosso palestrante seja bastante feliz no tema que ele tão dedicadamente e carinhosamente preparou para nos oferecer, e também beneficiando-nos na condição de apreendermos melhor, mais profundamente, a mensagem que ele nos traz. E dizemos como Deus: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de paz, de amor e de bondade. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, do corpo, da alma, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai, Pai, as nossas dívidas. Ajudai-nos a perdoar todos aqueles que nos ferem, nos feriram, ou que assim nos julgamos deles. Não nos deixeis cair nas tentações, vindas das nossas próprias imperfeições. Libertai-nos assim de todo o mal, agora e sempre. Com vocês, Edgar Miguel. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Lamento não poder ver os rostos de vocês, mas estamos naquele exercício de imaginar e também de confiar, né? Vamos falar sobre isso hoje. Antes, eu só gostaria que o Hugo confirmasse para mim se vocês estão me ouvindo, me vendo bem e que eu posso continuar sem problemas. Por favor.
Está tudo bem, para que eu possa continuar. Estão me ouvindo bem? Eu gostaria que, se possível, o Hugo ou alguém confirmasse que estão me ouvindo bem, para que eu possa começar com tranquilidade. Por favor. Acho que sim, né? Acredito que sim. Muito bom. Bem, amigos, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite que vocês me fazem já anualmente. Isso muito me honra poder estar com vocês e agora desta forma também, que não deixa de ser um exercício importante para nós, sobre muitos aspectos, né? Nós podemos entender que estamos juntos não somente e não porque estamos juntos fisicamente, né? O meu pensamento, o meu sentimento está aí com vocês. O desejo que eu sempre tenho quando estou presente fisicamente é o mesmo desejo que tenho agora, não estando com o meu corpo aí com vocês, mas o meu ser, que sou eu, né? Estou com vocês, né? E isso é o que eu considero o mais essencial, o mais importante. É um exercício importante, inclusive que envolve as questões da própria desencarnação, né? As próprias separações físicas que o desencarne nos exercita, as separações aqui na Terra nos exercitam, então nós estamos aqui também usando os mesmos recursos para entender que estamos juntos e exercitar esse lado mais subjetivo do estar junto. Bem, eu vi a Arlete falando sobre mim, eu frequento o Centro Espírita Amor e Caridade, aqui em Bauru, e também o Centro Espírita Vicente de Paulo, também daqui de Bauru. Trabalho nos dois em atividades diferentes. E, como eu disse, é muito minha honra estar aqui com vocês. O tema é fascinante aos meus olhos. E é um tema que eu tenho a impressão de ver poucas palestras sobre este tema, né? Nos dizendo, explicando ou permitindo que a gente reflita sobre o que é a fé, mas também nos dizendo sobre como conquistá-la, como desenvolvê-la dentro de nós. Então, a ideia é que a gente reflita um pouco mais, aproveitando este instante, sobre isso, para que a gente possa levar para a nossa vida e alterá-la de uma forma significativa. A ideia da doutrina sempre é nos fazer viver uma vida melhor, tornar a nossa vida uma vida melhor, né? O homem de bem que a doutrina, que o Cristo pretendem nos incentivar permanentemente, ele nasce da ideia também de termos uma vida feliz, de termos paz no coração. Então, isso me parece bastante válido e importante. Bem, a fé, né? A fé é um daqueles assuntos bastante subjetivos que a gente vê na doutrina e que nos remete imediatamente para dentro de nós. É um tema interessante, exatamente por isso. E às vezes eu acho que é por isso que eu, pelo menos, vejo pouco estudo e pouca reflexão sobre ela, reflexão em conjunto, né? Mas ele é um tema que deveria ser central, porque ele faz parte do processo de autoconhecimento que é inevitável ou será inevitável para todos nós. Nós não chegaremos ao Pai sem o autoconhecimento. Eu lembro-me agora, Humberto de Campos,
se não me engano, no livro magnífico Boa Nova, dizendo que nós encontraremos o Pai no perfeito conhecimento de nós mesmos. Então vejam, né? Nós que buscamos o Pai de tantas formas, né? Que buscamos construir um relacionamento com Ele de tantas formas, nós precisamos desta interiorização, deste autoconhecimento, desse conhecer quem eu sou, como eu funciono e o que acontece permanentemente dentro de mim, né? Preciso disso para estar bem e preciso disso também para me encontrar com o Pai. Veja, até é bastante coerente, né, se a gente pensar que, como filhos de Deus, um bom começo para conhecer o Criador é conhecer a sua criatura, né, que somos nós mesmos. Então, a fé faz parte desse processo de autoconhecimento, faz parte dessa busca com o Pai. Muitos traduzem a fé como sendo confiança, né? E não sei se vocês já pensaram, mas eu tenho em mim que confiar ou não confiar é uma escolha. É uma escolha. Eu acho que ela começa sendo uma escolha. Eu sei que muitos de nós, para vários assuntos, confiam e ponto. Principalmente quando a gente fala das questões divinas. Confiamos e ponto final. Eu acho que isso é um estágio já avançado, sabe? É quando a pessoa ela foi além do confiar, ela sabe. Não sei se vocês já perceberam que quem confia hoje pode não confiar amanhã. Que quem acredita em algo hoje pode não acreditar amanhã. Mas quem sabe, sabe. Digamos que você já foi até um lugar e já mergulhou numa cachoeira, naquela cachoeira, né? Há uma cachoeira legal que, por acaso, haja aí perto de Araraquara. A pessoa que foi até este local e mergulhou nas águas da cachoeira, ela sabe aonde é a cachoeira e ela sabe como é mergulhar nas águas dessa cachoeira. Ela não acredita, ela não confia, ela sabe, é além. E não é possível que ela deixe de saber, porque essa experiência é dela. Ninguém lhe tira, faz parte do seu patrimônio. Então, eu acho que a fé é mais do que confiar. Ela começa no confiar, ela começa no acreditar, mas ela pode e deve evoluir como tudo, né? Tudo evolui, né? Ela deve continuar o seu desenvolvimento e chegar ao saber. E eu eu penso, entendo e estou convicto de que é exatamente esse processo que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa fazer. E ele é e será desenvolvido conforme a nossa vontade entra em ação, com esforço. Tudo de grandioso dentro e fora de nós precisa do esforço. Eu penso que a partir do momento que Jesus declarou a lei do esforço, né? Declarou de uma forma, como sempre, poética, né? Perfeita, como ele sempre faz, quando ele declarou como é que funciona, instituiu a lei do esforço, a partir daquele instante a gente já pôde perceber que o esforço é algo central na nossa vida, se a gente quiser ser feliz, se a gente quiser ter paz no coração. A lei do esforço ocorreu, né? Foi declarada quando Jesus disse que cada um terá segundo as suas obras, que cada um terá o retorno das suas ações, que cada um viverá o resultado das suas ações, sejam elas quais forem. Então, dentro da lei do esforço, que
abrange tudo, eu penso que nós precisamos colocar o desenvolvimento da fé também aí no meio. Então, dentro do que eu penso, a gente começa acreditando, começa confiando, e um dia chega na convicção profunda, no saber que algo é de determinada forma. Kardec veio trazer novos elementos para a questão da fé. Kardec nos fala da fé raciocinada, né? Abre o Livro dos Espíritos. Em outras situações, nos fala que é aquela fé que pode encontrar a razão e por ela evoluir em qualquer época da humanidade. Olha a colocação de Kardec nos falando do processo do desenvolvimento da fé. Mas ele fala que é a fé calcada na razão, porque é uma fé que pensa. Não é uma fé em si apenas. É uma fé que se baseia na razão. É uma fé que pergunta para a própria razão se ela pode existir, a fé, após o aval da razão. Baseado nisso, eu penso que, em primeiro lugar, para que eu acredite ou para que depois eu saiba de algo, eu preciso que a razão analise e conclua, dando o seu veredito. Porque como ter fé em algo que a minha razão rejeita? É diferente do que a minha razão não sabe. A minha razão não tem provas. É diferente. Diferente. Mas a minha razão rejeitar, quando a minha razão, a nossa razão rejeita, eu considero extremamente difícil ter fé. E pelo menos, e fortemente, entendo que é extremamente, talvez impossível, ter uma fé raciocinada se a razão diz não. Não é assim. Não entendo, não aceito assim. Razão. Que analisou, que pegou premissas, que checou com pontos outros da própria ciência, né, da própria lógica, do próprio da coerência das coisas. Se ela rejeitar, me parece impossível termos fé. É diferente, como eu digo, quando a razão não consegue se pronunciar, quando não consegue chegar num veredito sobre algo. E aí sim, você pode, de repente, ter confiança, decidir confiar em algo, né? Mas sempre no aguardo, também no futuro, do aval da razão. Então, eu penso que a gente pode colocar na questão da construção da própria fé, porque a fé ela é particular, tá certo? Eu não consigo dar a minha fé para ninguém, ninguém consegue dar a dele para mim. Essa fé é construção particular. E esse é um ponto muito interessante, né? Eu fico imaginando os pais diante dos filhos, quando os filhos estão em situações de exercícios mais complexos da vida, como uma doença, como uma separação imprevista, enfim, diversas situações. E o pai ou a mãe pedem para o filho confiar. Confiar que dará certo. Confiar que amanhã será diferente. E é tudo que se pode fazer mesmo, né? Naquele instante. Pedir. Porque se ele vai confiar ou não, é uma decisão própria. E também tem a ver com tudo que aconteceu antes. Porque já que a construção da fé é um processo, amigos, ele precisa ser começado com urgência. Porque na hora da tempestade é muito mais difícil construir repentinamente a própria fé. Por que os apóstolos estavam incrédulos na barca, no meio da tempestade, enquanto Jesus docemente dormia? Porque eles estavam aflitos e Jesus não. Há uma diferença de entendimento, há uma diferença
de conhecimento entre eles e Jesus, evidentemente, né? Jesus tinha fé. Veja, ele não apenas tinha poder de mudar aquela tempestade, como fez, ele também sabia de si. E ele sabia e sabe de como tudo funciona. Então, veja aí a razão de novo. Mas nós que não sabemos tudo, já temos, no meu entendimento, 3 elementos fundamentais para a construção da fé. E eu gostaria de colocar esses 3 elementos para vocês, e alerto já que são elementos conhecidos por todos nós. Todos nós. Não sei até que ponto conhecidos eu posso afirmar, mas já tomamos ciência, pelo menos, destes 3 pontos. Não sei, não posso afirmar se os analisamos profundamente. Não posso nem analisar se acreditamos neles. Mas eles já nos foram apresentados. E eu entendo que esses 3 elementos, eles são o ponto de partida de uma fé sólida, de uma fé capaz de resistir às tempestades. Só que não basta eu ter ciência destes 3 elementos. Não basta, porque todos nós temos. É possível dizer que talvez todo mundo já tenha, ou grande parte do mundo já tenha sido informado desses 3 elementos que dão sustentação a uma fé. Só que eu preciso trazer esses 3 elementos para dentro de nós. Vou falar sobre eles para que a gente possa se aprofundar. Primeiro dos 3 elementos. Nós somos imortais. Um dos princípios da doutrina espírita. Uma colocação do Cristo. Um fenômeno mostrado pelo Cristo na sua ressurreição, no seu reaparecimento, no momento que ele mostrou que venceu a morte. Nós somos imortais. Todas as religiões da Terra, cristãs ou não, falam da nossa imortalidade. A filosofia, lá na Grécia Antiga, já falava da imortalidade. A imortalidade, portanto, é um elemento extremamente presente na nossa vida, principalmente para nós espíritas, que ela é óbvia. Ela acontece permanentemente nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas. Ela é falada em todas as obras da doutrina espírita. Nós temos aí a questão da presença do Chico em nossas vidas, né? Com mais de 400 livros não escritos por ele. Tudo isso nos falando da imortalidade. Mas aí eu pergunto para cada um de vocês, para que vocês se respondam a vocês. Acreditamos nisso? Já sabemos disso? Saber é mais do que tomar ciência, gente. Saber é saber. É não haver dúvidas. É estar já integrado a si mesmo. Quando você sabe, aquilo se tornou uma realidade. E você utiliza na sua vida. Você sabe que é assim. Não há mais novas discussões. E diante das tempestades, este saber é utilizado, talvez até com esforço, em algum momento, ou no início, mas depois com naturalidade. E aí eu peço para que cada um pergunte a si mesmo. A imortalidade, o fato de nós jamais desaparecermos, o fato de não haver possibilidade de eu deixar de existir, o fato de não haver possibilidade de eu deixar de pensar e sentir, porque isso é viver, isso é estar vivo, pensar e sentir para sempre, eternamente. Isso é uma realidade para nós, gente. Vocês já perceberam que o quanto nós sofremos, o quanto nós nos desesperamos quando
a imortalidade não é uma realidade, não é um conhecimento, um saber de cada um de nós. Vocês já perceberam o poder que este item, essa informação, esta realidade incorporada em nossas vidas, melhora a nossa vida? Ela traz impactos tão profundos, tão profundos. E a gente, tantas vezes, não dá a intenção necessária a este item. E eu não estou falando somente da fé, tá? Já abri a questão. A imortalidade, ela altera a nossa vida. Ela traz uma nova postura de viver, abre a possibilidade de uma nova forma de viver, uma nova forma de encarar cada situação. E ela é também a base da fé. Porque se eu não sei, se eu não tenho certeza profunda de que sou imortal, eu não vou ter fé em uma série de coisas. Eu não posso ter fé numa série de coisas. Porque eu estou sem base para ter fé. Então, este é um dos pontos. Bem, os 3 pontos que eu vou colocar são fundamentais, mas esse é um dos pontos, tanto que é o primeiro que eu coloquei. Né? Ele é o ponto inicial de toda a nossa conversa. Não é possível ter fé em Deus sem a questão da imortalidade. Deus desmorona sem a nossa imortalidade. Porque é a declaração de que Deus não criou algo para sempre. Algo permanente. Né? Não na forma, evidentemente, né? Porque a forma desaparece, a forma se transforma sempre. Esse mundo deixará de existir como ele é, né? A forma dele se alterará, mas na essência nada se altera. Então esse é um ponto inicial. Se nós não concluirmos pela razão que é assim, se nós não temos dentro de mim um conhecimento, um saber de que a imortalidade é uma realidade, e eu estou nela, a fé fica profundamente, eu acho que irremediavelmente abalada. Uma série de coisas. Né? E a minha postura diante da vida, evidentemente, passa a ser outra. Muito bem. Esse é o primeiro item. Ele é básico. Aliás, não é possível, talvez, declarar-se espírita sem saber sobre a imortalidade. Tá bom? Segundo item, o Pai nos ama infinitamente. Outra coisa óbvia, né, amigos, sobre a fé. Outra base óbvia, o Pai nos ama infinitamente. Por que o Pai nos ama infinitamente? Por 2 motivos. Primeiro que ele é amor. Pai, Deus e amor são sinônimos. 2, tudo em relação a Deus é infinito. Se a gente analisar Kardec dizendo quais são as características que um Deus de verdade precisa ter para ser Deus, lá está todas as qualidades dele elevadas ao infinito. Né? Então, o amor, que é uma das características, o amor, a bondade, a benevolência, é uma das características deste Deus, desse nosso Pai. Ele é um amor infinito, um amor incondicional. Esse é um outro item, que é o segundo item, que é base para que nós tenhamos fé numa série de coisas, nas coisas mais necessárias e mais importantes. Né? Uma fé que nos dá paz, viu, gente? Uma fé que nos acalma o coração, que nos tira o susto e o medo de viver, de prosseguir. Nós somos infinitamente amados. E aí eu deixo a mesma pergunta a vocês. Acreditamos nisso? Sabemos disso? Essa informação, ela é uma realidade no seu interior.
Quando você erra, você continua a saber ou a acreditar que o Pai prossegue a te amar da mesma forma. Isso é muito importante. Porque se a gente ainda pensa que o Pai nos ama somente quando a gente acerta, quando a gente cumpre as suas orientações, se a gente ainda continua pensando que a gente só é amado quando a gente caminha o caminho do Cristo, quando a gente é perfeito, quando a gente cumpre o nosso dever, então nós podemos concluir que nós não somos amados em muitas situações. Mas isso não está longe de ser amor infinito, amor incondicional. Então, quando a gente acredita no amor infinito do Pai, com estas condições, a gente não acredita no amor infinito do Pai. E a nossa fé fica abalada. Profundamente abalada. Entendem por quê? Como que eu vou ter fé em Deus, em mim, na vida, nas leis do Pai, no funcionamento da vida, se eu desconfio da imortalidade e tenho alguns senões em relação ao amor infinito do Pai sobre mim? Desculpem, eu não consigo imaginar uma fé sem essa base, essas duas bases. Nós não podemos apenas acreditar no amor do Pai. Nós temos que senti-lo. E olha, de novo, sentir ou não o amor do Pai é uma decisão que cada um de nós precisa tomar. É uma decisão. É como se o amor do Pai precisasse entrar dentro de nós, mas ele só entrará se permitirmos. Acho que todo mundo já leu Nosso Lar, né? Vocês se lembram que André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? É tão interessante que nós espíritas falamos, meu Deus, 8 anos no umbral, se André Luiz ficou, imagine eu, né? A gente cansa de ouvir falar isso. Mas não sei se vocês analisaram por que André Luiz ficou 8 anos no umbral. Vocês pensam que Clarencio, que veio acolhê-lo, apareceu para ele, para ajudá-lo depois de 8 anos apenas? Vamos lembrar que a mãe de André Luiz preocupava-se com ele há muito tempo, antes de desencarnar, inclusive. E vocês acham que a mãe de André Luiz, que o ama e amava, ficou 8 anos inativa, ali, esperando alguma coisa, sem nada fazer? Não, gente. O amor desta mãe, o amor do pai, a presença de Clarencio já estava ali desde o desencarne. Esperando o quê? Esperando André Luiz se resolver a ser humilde, a descer do pedestal e baixar a crista, e orar de verdade, orar com sentimento, orar não como quem exige, mas como quem pede, criando, ambientando em si mesmo a possibilidade de receber o auxílio. A falta de condições foi dele, nunca do amor. E por quê? Claro que havia questões do orgulho e do egoísmo, mas também havia a questão da falta de fé. Fé no quê? Fé em como a vida funciona. Fé no amor do Pai, que se é sobre mim, se é sobre cada um de nós, e é sobre André Luiz, tudo estava fazendo para ampará-lo. André Luiz, que se considerou em desamparo durante muitas situações desses 8 anos, que ele descreve palidamente, tenho certeza, ali no livro, se sentiu desamparado. O seu desespero diz sobre isso. O seu medo fala do sentimento de desamparo que ele sentiu naqueles 8 anos.
E por quê? Porque não sabia do amor do Pai sobre ele. Porque não tinha fé. Porque não sabia. Então, gente, a pergunta que eu deixo sobre o amor infinito do Pai por cada um de nós é: nós permitimos que o amor do Pai nos ame? A gente aceita esse amor, primeiro como uma realidade intelectual, sólida racionalmente, e depois como um sentimento de você se sentir acolhido por esse amor. Você se permite se sentir acolhido por esse amor, principalmente quando você erra. Porque a hora que eu estou fazendo tudo certo, eu quase não preciso de fé, né? De tão bem que está a situação, né? Quando eu estou cumprindo as leis harmônicas da vida, praticamente eu não preciso de fé, porque tudo está sendo realizado de grandioso dentro de mim. Agora, quando eu erro, quando eu tropeço, quando eu caio, quando eu desejo ferir, quando eu quero ignorar o que eu já fui informado, quando eu ignoro o caminho que é melhor para mim e pego o outro que eu apenas desejo, aí sim que eu preciso do imenso amparo do amor do Pai, porque é quando eu mais preciso. Nesta hora, onde eu opto por outro caminho, por N motivos, eu aceito ainda o amor do Pai. Então, esse é o segundo item, extremamente importante. E o terceiro item para a fé, que eu considero fundamental, é a gente saber que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Criaturas do Pai. Criaturas do Pai. Outra questão básica da doutrina, né? A gente entende o que é isso, gente? A gente entende a repercussão desta verdade, se a consideramos verdadeira? Somos filhos de um Deus de amor infinito. O que isso significa? Já pensamos sobre isso? O que isso significa? Nós já sabemos que filho de peixe, peixinho é, né? O que isso significa? Significa que o filho detém as características do pai. É claro que a gente primeiro analisa isso aqui na Terra de forma física, né, biológica, mas o conceito é válido quando a gente fala de Deus e de seus filhos, como, por exemplo, cada um de nós. Quais são as características, então, do pai? Nós já sabemos, estudamos em Kardec. As características de Deus, para que ele seja Deus de verdade, são amor infinito, ciência, conhecimento infinito, poder infinito, bondade infinita, presença infinita em toda parte, né? Onipotência, onisciência. E aí eu pergunto para vocês, alguém com todas essas características máximas, com toda essa excelência suprema, consegue fazer alguma coisa ruim? Consegue criar alguma coisa imperfeita? Consegue fazer alguma coisa estragada? Consegue, gente? Não, né? Se nós que já estamos aprendendo alguma coisa a respeito do que é bom, da eficiência, da alguma coisa da perfeição, já nos esmeramos para fazer as coisas, mesmo que seja uma caneta, uma peça, um material,
a gente já faz um esforço danado para fazer da forma melhor, mais perfeita, mais refinada, mais utilizamos os melhores materiais, os mais, né? Se nós, que somos maus, como diz o Evangelho, já queremos fazer alguma coisa perfeita, já sonhamos em fazer alguma coisa perfeita. Imagine o Pai, que perfeito é. Ele só consegue criar perfeitamente. E ele nos criou. Nos criou. Vocês acham que o material do qual nós fomos feitos é inferior? É possível isso? Não, não é possível. Por isso que eu não aceito mais que nos digam que somos inferiores. Nós não somos. Nós somos ignorantes. Isso sim, e muito. Nós somos ignorantes. Não tenha dúvida. Não tenhamos dúvida. Mas inferiores não. Porque o material do qual nós fomos feitos é divino. É divino. Talvez possamos arriscar dizer que o nosso material é o material do próprio Pai que mora dentro de nós. Nos livros a gente ouve falar que dentro de cada um de nós há a partícula divina. E aí nós fechamos os 3 grandes elementos que precisamos para ter fé: a imortalidade, o conhecimento de que somos, o conhecimento e o saber de que nós somos amados infinitamente, e o fato de sermos filhos de Deus e feitos de um material divino. Eu penso que esses 3 elementos que precisam ser conhecidos através da razão, que precisam ser assimilados através da razão, a gente precisa caminhar com eles para chegar na fé. Com eles construir a nossa fé. E alerto, não basta, eu não estou me referindo apenas à fé em Deus, porque chego à conclusão que ter fé em Deus é fácil. Afinal, ele é o Todo-Poderoso, ele é o super em todos os itens. Acreditar que Deus existe, acreditar que ele é infinito em todas as questões, eu considero até um passo fácil de se fazer hoje em dia. Mas nós temos um desafio adicional. Nós precisamos ter fé não somente em Deus e nas leis que regem tudo, mas só se conseguirmos isso, nós já temos tanto. Porque se temos fé raciocinada, ou seja, fé que sabe, não fé que acredita, porque quem acredita hoje pode não acreditar amanhã cedo, mas fé que sabe e que, portanto, nunca mais deixará de saber. Se nós acreditamos no poder do Pai, em tudo que Ele é, e que, portanto, mantém todas as leis sábias, perfeitas, amorosas em funcionamento, só isso já abala no coração os medos que temos. Já fere de morte o nosso desespero. Porque não teremos mais motivos para nos desesperarmos. Porque não teremos mais motivos para ter tanto medo. Porque tudo a gente precisa concluir. Tudo é e está ao nosso favor. Por isso Jesus dormia na barca, em meio à tempestade. Porque, afinal de contas, o que de tão ruim poderia acontecer com eles? Desencarnar? Isso é o máximo de ruim que pode acontecer com alguém? Se for, então quase nada de ruim pode acontecer com alguém. Porque, segundo a premissa da nossa imortalidade, morrer, desencarnar, desculpa, não é tão importante assim. Nós que nos preocupamos tanto com o corpo,
talvez deveríamos nos preocupar mais com o estado do nosso ser, com o nosso estado, o meu estado como ser imortal. Porque este corpo virará pó. E, portanto, apesar da sua importância, ele tem uma importância infinitamente menor do que o meu estado real. Então, só de termos fé, fé é conhecimento, fé é saber, né? Convicção em Deus e em suas leis, a nossa vida já melhora 99%. 90%, vai. Imensamente. Imensamente. Mas nós precisamos ir além. Na nossa trajetória, eu entendo que nós temos mais um passo a dar. Nós precisamos também acreditar em nós mesmos. Nós também precisamos ter fé em nós mesmos. E aí é a parte mais complexa. Porque nós teremos que acreditar em alguém ainda imperfeito, mas extremamente perfectível. Porque filho de Deus, filho do Criador Supremo. E aí, para terminar, eu apelo para Meimei, numa mensagem que diz confia, não, que se chama confia, ela diz assim: dos tristes, os mais tristes são aqueles que não confiam em si. Por isso que muitas vezes a tristeza toma conta de nós. Por isso que muitas vezes o medo e o desespero tomam conta de nós. Não é porque não acreditamos em Deus. Não é porque não acreditamos em suas leis. Às vezes é, mas muitas vezes não. Mas é porque não acreditamos no nosso poder. Não acreditamos no funcionamento da lei do esforço, que diz que quem planta, colherá. Plantemos o nosso esforço na direção do bem. E haverá a colheita. Ou a gente não confia no cumprimento desta lei. A fé, então, finalizando, é fruto do nosso esforço, desse caminhar neste processo, neste caminho, a começar da razão, a prosseguir no aprofundamento do entendimento, no mínimo dos 3 elementos que eu coloquei como base, mas cada vez mais analisando o que acontece dentro de mim, dentro de cada um de nós, autoconhecendo-se, se perguntando por que ainda tenho medo, por que me desespero, por que duvido? Porque não tenhamos dúvida, a causa, o bloqueio, a dúvida está em nós. E ao vencer esses itens, nós adentraremos naquele espaço de vida onde nós saberemos, fé, nós saberemos que a grandeza e a luz nos cercam permanentemente e que realmente, como diz os Salmos, há mais de 2.500 anos, nada nos faltará. Nada nos falta. É isso, amigos. Espero que a nossa reflexão de hoje tenha sido válida e possa prosseguir para que a gente conquiste mais fé. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram de estar refletindo sobre esse tema fundamental. Desculpa, apertei o botão aqui sem querer. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa, estou à disposição. Parece.
Parece. Parece. Parece. Pode falar. Querido Edgar, muito obrigada pela sua colaboração de hoje. Nos trouxe muito alento para que construamos a nossa fé em base sólida, em raciocínio, com apenas o dizer que a nossa caminhada ficará muito mais leve, raciocinada, dentro dessa perspectiva de que Deus está sempre presente, que o amparo nunca nos falta, e que todos nós fomos feitos para vencer, crescer, evoluir, sair da ignorância com a qual ainda estamos tão envolvidos. E antes de fazer a prece final, e agradecidos mais uma vez, viu, Edgar, Miguel, esperamos que você esteja conosco mais vezes. Eu quero passar um recado que o seu João está pedindo, que estamos necessitados de alimentos não perecíveis. Isso é para auxiliar as famílias necessitadas. Delas nesses momentos de crise e de dificuldades. Então, agradecidos pela manhã de hoje, pela colaboração do nosso amigo que nos trouxe raciocínios tão importantes, nós vamos nos preparar para os passos, agradecer esta oportunidade, pedir a Jesus que possamos guardar no íntimo do coração mensagem que hoje recebemos, para que conduzamos a nossa vida com mais confiança, com mais certezas, com mais tranquilidade e serenidade. E dizer, Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo nome, o louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, agora e sempre. Que todos tenham uma boa semana. E que possamos estar aqui novamente. E nós começamos, nosso irmão Monteiro